Bom dia, que a presença de Deus esteja com você. Deus me trouxe aqui por esta manhã para falar com você. O Salmo de número 51, versículo 10, 11 e o 17, diz assim para nós: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Não desprezará o Senhor, não desprezará, ó Deus. Então Davi, depois que ele comete um pecado com Batseba, adultério, e a morte de Urias, Davi, ele se vê culpado, com a mente e a consciência acusando, e Davi tinha uma posição, status, mas ele tinha a presença de Deus. Então, quando ele está se sentindo sujo por dentro, contaminado pelo pecado, e ele é confrontado pelo profeta Natã, ele tem medo de perder a presença de Deus. E Davi tinha Deus acima de todas as suas posições. Então Davi, ele vai clamar ao Senhor para criar nele um coração puro e renovar um espírito reto nele, porque ele passa a ter medo, de ser lançado fora da presença de Deus, de ser rejeitado. E então ele vai pedir ao Senhor para não retirar o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Aí ele tenta de todas as formas, por meios próprios dele, a se purificar, a voltar a ter alegria na presença de Deus, ter a presença de Deus de novo na tua vida, mas por ele próprio ele não consegue. Então ele vai dizer para o Senhor o que fazer. Aí ele tem uma ideia que os sacrifícios, os rituais não têm o poder, ou a sua própria vontade tem o poder de restaurar ele por completo. Aí ele chega a uma conclusão e ele diz: os sacrifícios para Deus, que Deus aceita para não retirar a presença dele, não retirar o Espírito de Deus da vida de uma pessoa, Davi chega na conclusão de que nada adianta, mas o único sacrifício que pode imergi-lo novamente na presença do Senhor é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. E aí tem algumas lições que nós extraímos aqui. Eu quero compartilhar com você, porque eu tenho certeza de que vai mudar a tua vida, porque Deus me mandou falar com você nesta manhã. Então esta palavra é para você mesmo. É para transformação, para mudança, para renovo da tua vida. Então nesse Salmo de número 51, versículo 10, 11 e 17, Davi ele estava em um estado de quebrantamento muito profundo e sincero diante de Deus. Davi estava preocupado, com medo de perder a presença de Deus. Então, entra nesses conceitos a necessidade de uma transformação social ou de uma transformação radical. E não cabia apenas ajustes, mas tinha que ser uma transformação por completo. Ele
usa uma palavra muito interessante, né? Porque essa palavra que ele vai usar é na origem, ele usa ela na origem materna, né? Da palavra. E a palavra que ele vai usar é cria. Cria em mim, ó Deus. Na linguagem materna, que é no hebraico, essa palavra é bara, que foi usada por Deus lá em Gênesis, na criação. Lá no Gênesis, no tempo da criação, né? Deus usa essa palavra, bara, que é criar. Deus cria tudo. Então Davi, o coração de Davi está tão corrompido que ele não precisava apenas de um conserto, mas de uma recriação, assim absoluta, a recriação do nada na sua vida, no seu coração. Por isso que ele vai usar essa palavra, cria em mim, ó Deus, a palavra criar, o verbo criar, no hebraico é bara, porque ele estava precisando de uma recriação. É como se Davi tivesse sentindo perdido, um nada, e que precisasse se remodelar, se recriar, mas não apenas um conserto, mas uma recriação total. Nós temos também, dentro desse contexto da vida de Davi, a mente dele. A mente é o tribunal da alma. É a consciência de Davi, que estava tão impura, que constantemente o acusava. Ele estava contaminado, ele reconheceu, viu que estava com o coração desviado, né, dos princípios de Deus. Davi, ele vai renunciar, né, porque ele reconheceu e recorreu a Deus, porque ele percebeu que sozinho ele não conseguiria ter transformação, ter mudança nenhuma. Mas Deus podia fazer algo e mudar a sua vida. Então ele reconhece isso, por isso ele renuncia seus próprios desejos e recorre a Deus. Davi, ele não queria perder a presença de Deus, porque os seus status e a sua posição social como rei, como regalias reais, né, do rei, ele teve medo de que fosse retirado o Espírito de Deus da sua vida. Davi sabia que o Espírito de Deus na sua vida era um Espírito reto, um Espírito firme e um Espírito inabalável. E após a falha dele, ele ter falhado diante de Deus, ele estava com a vida perturbada, inconstante, moralmente. E Davi sentia a falta do espírito firme, espírito leal, inabalável, que não variasse, mas que permanecesse firme e no caminho certo novamente. É quando ele estava bem com Deus. Davi, ele se quebrantou. E o quebrantamento foi a certeza, né, de o arrependimento verdadeiro. Ele entendeu que sacrifícios e rituais não apagam pecados, mas somente um coração
contrito e quebrantado, se renderia ao único sacrifício que podia perdoar, que é o sacrifício de Deus através de Jesus Cristo. É o que perdoa pecado. Então o coração quebrantado e contrito é o único sacrifício que Deus aceitaria. Então Davi entendeu isso. E ele se derramou na presença de Deus com o coração contristado, quebrantado. E aí ele recebeu o perdão, a alegria e a consciência limpa diante de Deus, e voltou a ter a alegria da salvação, a alegria do Espírito firme, reto, poderoso, que é o Espírito de Deus na sua vida novamente. Então, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque Ele falou no meu e me mandou transmitir estas verdades para você, porque Ele sabe que você precisa de ter uma transformação por completa na tua vida, para que a sua vida seja transformada para a glória de Deus. Então que você seja restaurado por completo, que é o que Deus quer. Que você entenda e que você viva essa restauração por completo na tua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais. Forte abraço.